Vai lá, Sula. Presidente. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de número 2, aos 10 dias do mês de dezembro de 2020. Agradeço aos companheiros vereadores pela presença na sessão de hoje. Pedimos a Deus para que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Cordilheira Alta, ata número 48/2020. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, primeira sessão ordinária de dezembro de 2020. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2020, atendendo a prévia convocação do presidente do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores na sala de sessões virtual, às 18 horas, sob a presidência do vereador Ardino Nardino. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, que fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão, não houve discussões. Submeteu a ata em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa, vereador Ademir Tressoldi, para fazer a leitura da matéria constante do expediente do dia. CE/SC/SEG/22.883/2020 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, comunicando a apreciação das contas de 2019, distribuído para as comissões de Finanças e Orçamentos. Indicação número 011/2020 do vereador Alexandro Aires, explanada pelo signatário e aprovado por unanimidade. Concluída a matéria para o expediente do dia, o presidente da casa solicitou o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Primeira votação dos pareceres do projeto de lei número 17/2020, aprovados por unanimidade. Primeira votação dos pareceres do projeto de lei número 19/2020, aprovados por unanimidade. Primeira votação dos pareceres do projeto de lei complementar número 07/2020, aprovados por unanimidade. Primeira votação dos pareceres do projeto de lei complementar número 08/2020, aprovados por unanimidade. Concluída a matéria do expediente do dia e não havendo matéria para a ordem do dia, o presidente da casa passou a palavra ao vereador inscrito Alexandro Aires. Finalizado o pronunciamento, o presidente da casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a segunda sessão ordinária do mês de dezembro de 2020. Quinta-feira, dia 10/12/2020, às 18 horas, na sala de sessões virtual da Câmara de Cordilheira Alta. Ata após lida e aprovada conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Ardino Nardino, vice-presidente Sidônia Salete Comeriz e primeira secretária Ademir Tressoldi. Está em discussão a ata da sessão anterior? Não havendo discussão, está em única votação. Pela ordem para proferir o seu voto, o vereador Ademir Tressoldi. Pela aprovação da ata, senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, senhor presidente. Almir Atuar. Sim, para aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos. Pela aprovação, presidente. Evandro Pedersen. Pela aprovação da ata, presidente. Idalir Sérgio Biol. Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação. Sidônia Salete Secomeriz. Pela aprovação. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da matéria constante do expediente do dia. Número 34/2020, data 7/12/2020. Origem Poder Executivo, interessado Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014. Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. Mensagem número 30/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar o projeto de lei complementar número 09/2020, que introduz modificações na lei complementar número 106/2014, plano diretor do município de Cordilheira Alta. A pauta da presente alteração legislativa foi discutida e aprovada na audiência pública realizada no dia 30/10/2020 e tem o condão de, primeiro, alterar os orçamentos de alguns lotes situados nos bairros Ludovico J. Toso e Rosa Linda, passando para a Zona de Comércio e Serviços, ZCS. Segundo, reduzir a testada dos lotes na zona industrial predominante, passando de 40 metros para 20 metros. Terceiro, revogar o parágrafo único do artigo 185, uma vez que as áreas de preservação permanentes e de interesse ambiental já estão definidas em legislação federal, sendo desnecessário, portanto, haver tal previsão no plano diretor. Dito isso, buscando organizar a política de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana do município, solicitamos a aprovação
do presente projeto de lei complementar. Atenciosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 4 de dezembro de 2020. Carlos Alberto Toso, Prefeito Municipal. O projeto de lei complementar número 09/2020 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Número 35/2020, data 7/12/2020. Origem: Poder Executivo, interessado Poder Executivo. Assunto: altera a Lei Complementar número 29, de 16 de dezembro de 2003, ISS-KN, e das outras providências. Mensagem número 31/2020. Senhor Presidente, senhores vereadores. Temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa, incluso o projeto de Lei Complementar número 10/2020, com o objetivo de alterar a Lei Complementar número 029/2003, que dispõe sobre o ISS-KN. A alteração, ora, apresenta, visa a adequação da legislação municipal no que se refere às regras de incidência do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISS-QN. Porquanto, em 23 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Complementar Federal número 175/2020, a qual alterou diversos artigos da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, e ainda dispositivos da referida Lei Complementar, prevendo nova regra de transição para a partilha dos produtos da arrecadação do ISS entre o município do local do estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador relativamente aos serviços de que trata. Ressaltando que as alterações ora apresentadas não importam aumento no valor do tributo, bem como renúncia de receita. Assim, a fim de garantir a lisura no processo de arrecadação municipal através do recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS-QN, necessárias são as alterações propostas para que não ocorra divergências entre os dispositivos municipal e o federal. Por fim, cumpre informar que as alterações propostas são de extrema importância, pois permitirá que o município acesse tributo que hoje deixam de entrar nos cofres públicos. Desta forma, contando a habitual atenção e compromisso dos nobres edis, requeremos, em atenção ao princípio da anterioridade, seja o presente projeto da lei complementar apreciado em regime de urgência especial. Atenciosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 7 de dezembro de 2020, Carlos Alberto Toso, Prefeito Municipal. O projeto de lei complementar número 10/2020 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, coloco em votação o regime de urgência. Pela ordem, Ademir Tressoli. Sim, senhor presidente. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente. Almira Tuato. Sim, senhor presidente. Edmar dos Passos. Voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersete. Voto sim, senhor presidente. Idalir Sérgio Bioli. Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Sicom Merizio. Pela aprovação, presidente. Aprovado o regime de urgência por unanimidade. Não havendo mais matéria para o expediente do dia, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria constante para a ordem do dia. Número 28/2020, data 14/10/2020. Origem: Poder Executivo, interessado Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 28/2020. Parecer: avocado para relatar o processo número 28/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei número 17/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é nosso parecer, salvo o melhor juízo, salvo das sessões 1º de dezembro de 2020. Idalir Sérgio Bioli, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Ademir Tressoli, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandre Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei.
Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei número 17 de 2020. Pela ordem, Ademir Tressoli, São os pareceres do projeto, senhor presidente. Alessandro Aires, Sim, senhor presidente. Almira Toatti, Sim, para aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos, Voto pela aprovação. Evandro Pederseti, Também voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Biolo, Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Eu voto pela aprovação. Sidônia Salete Secom Meridi. Pela aprovação, presidente. Está aprovado o projeto e os pareceres por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal de Cordilheira Alta, faça saber a todos os habitantes do município de Cordilheira Alta, do município de Cordilheira, que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar nos orçamentos de 2020 no valor de até R$ 155 mil, o qual será utilizado para suplementar a seguinte dotação orçamentária. Projeto de atividade, número 12.365.2506.1.008. Construção e ampliação de unidades escolares e centro integrado de educação. Modalidade de aplicação 449 mil, dígito 47. Fonte de recurso 1.001. Ordinários, valor R$ 155 mil. Artigo 2º. Para atendimento de suplementação que trata do artigo 1º, será anulado da seguinte dotação orçamentária. Projeto de atividade número 12.361.2506.2.023. Manutenção dos projetos pedagógicos, modalidade de aplicação, número 339 mil, dígito 39. Fonte de recurso 1.001, ordinários, valor R$ 155 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 10 de dezembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal, registrado e publicado em data supra. Zaire Rodrigues de Almeida, secretário municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Coloco em votação a redação final da lei. Pela ordem, Ademir Tressoli, Pela aprovação, presidente. Alessandro Aires, Pela aprovação, presidente. Almira Toatti, Sim, para aprovação, presidente. Edmar dos Passos, Voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti, Pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Biolo, Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Pela aprovação. Sidônia Salete Secom Meridi. Pela aprovação. Está aprovada a redação final da lei por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Protocolo número 30/2020, data 18/11/2020. Origem Poder Executivo, interessado Poder Executivo. Assunto: introduz modificações na Lei número 179/1996, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano ou com destinação urbana no município e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 30/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 30/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei número 19/2020, que introduz modificações na lei número 179/1996, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano ou com destinação urbana no município e das outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das sessões, 1º de dezembro de 2020. Idalir Sérgio Biolo, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Ademir Tressoli, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei número 19/2020. Ademir Tressoli, Pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Alessandro Aires, Pela aprovação, senhor presidente. Almira Toatti, Sim, voto pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos, Voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti, Voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Biolo, Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Eu voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Meridi. Eu também voto pela aprovação.
Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta introduz modificações na Lei nº 179/1996, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano ou com destinação urbana no município e das outras providências. O prefeito municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados o inciso 1º e 4º do artigo 16 da Lei nº 179/1996, passando a vigorar com as seguintes redações. Primeiro, vias arteriais, largura de 20 metros, com pista de 16 metros e passeio de 2 metros. Segundo, vias principais, largura de 15 metros, com pista de 11 metros e passeios de 2 metros. Terceiro, vias coletoras, largura de 12 metros, com pista de 8 metros e passeio de 2 metros. Quarto, vias coletoras secundárias, largura de 10 metros, com pista de 6 metros e passeios de 2 metros. Artigo 2º. Fica revogado o inciso 5º do artigo 16 da Lei nº 179/1996. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 44 da Lei nº 179/1996, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Nos desmembramentos, o interessado deverá doar ao município o percentual mínimo da área a ser desmembrada nos termos do anexo 2 desta lei, em local a ser definido pelo município. Artigo 4º. Fica o parágrafo único do artigo 44 da Lei nº 179/1996 transformados em parágrafo 1º. Artigo 5º. Fica criado o parágrafo 2º no artigo 44 da Lei nº 179/1996 com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O município poderá exigir do interessado a substituição da medida compensatória prevista no CUP, desde que o valor da nova medida compensatória seja o mínimo equivalente ao da área a ser doada ao município em razão do desmembramento. Artigo 6º. Fica alterada a tabela do anexo 2 da Lei nº 179/1996, passando a vigorar nos seguintes termos. Área total da gleba, menos de 5 hectares, 0,5 a 1 hectares, 10% de 1,1 hectares, 11% 1,2 hectares, 12% 1,3 hectares, 13% 1,4 hectares, 14% 1,5 hectares, 15% 1,6 hectares, 16%. 1,7 hectares, 17%, 1,8 hectares, 18%, 1,9 hectares, 19%, 2 hectares ou mais, 20%. Esse é o percentual da doação sobre a área a ser desmembrada, terreno mínimo de 300 metros quadrados, contestada mínima de 12 metros. Artigo 7º. Fica revogado o artigo 39 da Lei nº 179/1996. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 10 de dezembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Coloco em votação a redação final da lei. Pela ordem, Ademir Dressol. Pela aprovação, senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, presidente. Almira Tuati. Sim, pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti. Voto pela aprovação, senhor presidente. Idalir Sérgio Biol. Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu também voto pela aprovação. Sidônia Salete Secom Mirizio. Pela aprovação, presidente. Está aprovada a redação final da lei por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Protocolo número 31/2020, data 18/11/2020, origem, Poder Executivo, interessado, Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a atividade de parcelamento do solo urbano nas modalidades de condomínios urbanísticos horizontais, a ser implantado no perímetro urbano do município de Cordilheira Alta e das outras providências. Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 31/2020. Parecer: avocado para relatar o processo número 31/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei complementar número 07/2020, que dispõe sobre a atividade de parcelamento do solo urbano na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais, a ser implantado no perímetro urbano do município de Cordilheira Alta e das outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2020. Idalir Sérgio Biol, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Ademir Dressol, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei.
Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei complementar número 07/2020, pela ordem, Ademir Tressolo, Pela aprovação dos pareceres e do projeto, presidente. Alessandro Aires, Pela aprovação, presidente. Almira Tuati, Eu voto pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersek, Eu voto pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Idalir Sérgio Bioldi, Eu voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Meridi. Pela aprovação, presidente. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da lei. Senhor presidente, se me permite, eu pediria para o senhor colocar em votação a não leitura da redação final da lei, pelo fato dela ser extensa, tem 25 páginas, e já passou por 3 comissões, e todos nós temos a mesma em mãos, né? Então, eu peço para pôr em votação a não leitura da redação final da lei, senhor presidente. Obrigado, vereador Evandro Pedersek. Coloco em votação a dispensa da leitura da redação final da lei pela ordem, Ademir Tressolo, Presidente. Ademir Tressolo, Pela dispensa, senhor presidente. Alessandro Aires, Também, presidente, pela dispensa da não leitura. Almira Tuati, Sim, também pela dispensa da leitura da lei, senhor presidente. Edmar dos Passos, Eu voto pela não leitura, presidente. Evandro Pedersek, Também voto pela não leitura, presidente. Idalir Sérgio Bioldi, Sim, eu voto pela não leitura, presidente. Jair Borsoi, Eu voto pela não leitura, presidente. Sidônia Salete Secom Meridi. Também voto pela não leitura. Está aprovada a não leitura da lei por unanimidade. Coloco em votação a redação final da lei pela ordem, Ademir Tressolo, Pela aprovação da redação final da lei. Alessandro Aires, Pela aprovação, presidente. Almira Tuati, Sim, pela aprovação. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação da redação final da lei. Evandro Pedersek, Eu também voto pela aprovação da redação final da lei, presidente. Idalir Sérgio Bioldi, Também voto pela aprovação da redação final da lei. Jair Borsoi, Eu também voto pela aprovação. Eu também voto pela aprovação, presidente. Obrigado, vereador Jair. Sidônia Salete Secom Meridi. Pela aprovação, presidente. Aprovada a redação final da lei por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Cola número 32/2020, data 18/11/2020, origem Poder Executivo e interessado Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 32/2020. Parecer: alocado para relatar o processo número 32/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei complementar número 08/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. Após a análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Esse é nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2020. Idalir Sérgio Bioldi, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Ademir Tressolo, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei complementar número 08/2020. Pela ordem, Ademir Tressolo, Pareceres do projeto, senhor presidente. Alessandro Aires, Sim, senhor presidente, pela aprovação. Almira Tuati, Sim, presidente. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersek, Voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Bioldi, Eu voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Meridi. Eu também voto pela aprovação.
Está aprovado os pareceres e o projeto de lei por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. O prefeito municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 263 da Lei Complementar número 106/2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 263. As faixas de servidão das rodovias BR-282 e SC-157 são aquelas definidas em regulamento próprio. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 263 da Lei Complementar número 106/2014 fica transformado em parágrafo 1º. A sua redação passa a ser a seguinte. Parágrafo 1º. Deverá ser reservada uma faixa notificável de 5 metros de cada lado ao longo das faixas de domínios públicos das rodovias incluídas na zona urbana do município. Artigo 3º. Fica criado o parágrafo 2º no artigo 263 da Lei Complementar número 106/2014, passando a vigorar a seguinte redação. Parágrafo 2º. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínios públicos dos trechos de rodovias que atravessem o perímetro urbano ou área urbanizadas, passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de entrada em vigor da Lei Federal número 13.913/2019. Ficam dispensadas das observâncias da exigência prevista no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 264 da Lei Complementar número 106/2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 264. Ao longo das águas correntes e dormentes e faixa de domínios das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa notificável de no mínimo 15 metros de cada lado. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 10 de dezembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Coloco em votação a redação final da lei. Pela ordem, Ademir Tressolo. Pela aprovação da redação final da lei, presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, senhor presidente. Almira Tuati. Sim, pela aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti. Eu voto pela aprovação da redação final da lei, senhor presidente. Dalírio Sérgio Biolo. Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Meridio. Pela aprovação, presidente. Está aprovada a redação final da lei por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, convido os vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Pela ordem, o vereador Evandro Pederseti. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas vereadores. Quero já, até de antemão, comunicar que está um pouco inconsistente a nossa conexão, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir acabar a sessão tranquilo. Caso não dê, a gente pode depois gravar um vídeo da minha fala na tribuna e depois adicionar na gravação da sessão de hoje. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aos nossos políticos, né, deputados estaduais, federais e senadores, pelo que nos ajudaram nesses 4 anos, né? Inclusive, o deputado Altair Silva acabou mandando há pouco tempo aí um micro-ônibus escolar, no valor de R$193 mil, que com certeza o nosso município irá desfrutar desse ônibus muitos e muitos anos aí, né? Através desde do pessoal que usa para esporte, aí as escolinhas, para os colégios, para levar nossos alunos, né? Sem ter que contratar transporte, de repente, terceirizado ou usar um transporte que hoje a gente não tem, e eu acho que vai ser bem útil. E até, se não me engano, tem mais um outro que está aí, que foi o deputado João Rodrigues, que também encaminhou. Então, parabenizar o gabinete do deputado Altair Silva, através do assessor dele, o Calai, e através do assessor Calai, parabenizar todos os assessores de todos os gabinetes dos deputados, né, estaduais, nos quais a gente, todos nós, né, sempre
fomos bem atendidos em todos os gabinetes quando a gente ia no congresso, ia na capital. Acho que, independente de sigla, nós somos atendidos em todos. Eu, particularmente, fui muito bem atendido pelos deputados de outros partidos e fui muitas vezes com colegas aí, vereadores, né? Como também levei alguns colegas no gabinete do deputado Altair Silva, que nos representa aqui no Oeste. Quero também falar sobre o asfalto que foi feito em alguns acessos das linhas. Isso eu acabei conversando no gabinete do prefeito. Quero agradecer também a ele por ter já elaborado em algumas linhas, como é na entrada aqui da linha que vai na Ipiranga Alta, aqui, Ipiranga Baixa, aqui na linha Bento, né? Fizeram esse asfalto até a ponte. E tinha mais 3 acessos, que é o do cemitério da comunidade de Linha Bento, que está bem precário. Se eles puderem acabar o mandato e fazer essa obra de asfalto, que é bem curtinho, eu acredito que como tem um maquinário fazendo todo aquele projeto enorme da revitalização da cidade, do ginásio, das escolas, e também agradecer que eu fiz uma indicação para pôr os tachões na escola da Linha Bento, já foi colocado, já estava no projeto. Então, se ele pudesse acabar o do cemitério da Linha Bento até o final do ano, que eu vejo que tem uma prioridade grande, a entrada do Esporte Clube Comercial também, eu solicitei para ele no dia, no gabinete dele, ele falou que ia fazer, e a descida lá onde que entra na linha ali no lado do campo do Palmeiras, que desce até a ponte. Então, se ele pudesse acabar esses 3 ali até o final desse ano, ficaríamos muito gratos. Tenho certeza que a população também vai agradecer, porque está bem dificultoso aí o tráfego. E também parabenizar a Secretaria de Infra pelas pontes, as quais nós fizemos indicações também com todos os vereadores, né, para colocarmos aquela proteção lateral nas pontes. Então, algumas não foram colocadas. Então, que eles levantassem a periculosidade que tem nessas pontes e fizessem também como foram feitas algumas. Então, desde já quero agradecer ao prefeito pelo belo trabalho aí, e se ele pudesse continuar acabando o mandato dele com essas pequenas obras aí que para nós com certeza se tornam grandiosas. E também gostaria de falar sobre o bônus natalino, como ele sempre colocou que ele ia fazer uma gestão, né? Ia ter a administração dele com gestão. Eu acredito que ele poderia, como já tem projetos agora, né? Tá vindo projetos nos últimos dias aí da nossa legislatura, ele podia de repente pensar em alguma coisa para os servidores, né? Como a maioria dos anos sempre foi feito. Então, não veio nada de bônus natalino. Então, se ele, de repente, assistir, ou eu posso até comunicar, ou o presidente também pode comunicar ao prefeito municipal, se ele tiver orçamento, obviamente, né? Ele pode levar a casa para nós discutirmos sobre isso. Então, de minha parte é isso. Presidente, obrigado a atenção de todos aí e boa noite a todos. Obrigado ao vereador Evandro Pedercetti pelas palavras. Com certeza, vamos começar com o prefeito, se tiver alguma coisa disponível para fazer os servidores públicos. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido os senhores vereadores e senhora vereadora para a terceira sessão ordinária do mês de dezembro de 2020, terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.